Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Alcione Ricardo Fel, sou MCT Microsoft, já trabalhei com produtos Microsoft há mais de 25 anos. Estou gravando aqui essa série de vídeos para você que quer fazer a prova SC401 sobre DLP, também para você que trabalha aí com DLP dentro das empresas, aplica lá políticas contra a perda de dados, né, para prevenção da perda de dados. Então, hoje o que a gente vai aprender a fazer? Hoje a gente vai trabalhar especificamente com os devices, a gente vai aprender a ativar o onboard dos devices, para que eles apareçam lá na minha lista do Purview. A gente vai aprender a criar o script do devices, seguido da criação da política, de políticas para esses devices. Hoje a gente vai criar uma política específica, qual impede a transferência de arquivos com dados sensíveis para USB. Então a gente vai criar uma política que diz que se tiver dados de cartão de crédito, por exemplo, ou carta de condução, enfim, tem lá uma série de dados pré-prontos que eu posso escolher, eu vou estar impedindo que esse dado seja transferido via USB. Antigamente, quando a gente fazia políticas para portas USB, né, para que dados não saíssem pela USB, a gente deixava ou o USB somente leitura, ou a gente criava uma política que não se podia transferir nada para esse pendrive. E aí ia lá, criava um grupinho de utilizadores que poderiam fazer transferência, colocava o utilizador no grupo e esse utilizador tinha aí permissão para transferir praticamente o que ele quisesse nesse pendrive. Dessa forma, eu posso ser bastante seletivo e escolher especificamente que tipo de arquivo ele não pode transferir e quais as informações dentro dos arquivos que não podem ser transferidas. Então, posso dizer, mais uma vez, voltando ao exemplo, que se tiver dados de cartão de crédito dentro dos arquivos, o utilizador não vai conseguir transferir, vai ter um bloqueio e ele vai receber lá uma mensagem educativa informando que essa organização não permite transferir esse tipo de dados para aqueles dispositivos USB. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho na prática. Então, pessoal, eu já estou aqui logado no portal do Purview com a minha conta. Temos aqui os menus laterais, no qual eu vou escolher Settings. Aqui temos algumas opções, mas nesse vídeo eu vou abordar especificamente aqui os Devices Onboarding. Aqui eu tenho algumas opções, incluindo os devices, são especificamente os devices que já estão on board. Podem ver que aqui eu não tenho nenhum device on board e tenho aqui a opção Turn on Devices Onboarding. É a mesma opção que eu vou ver aqui quando eu clico em Onboard. O Offboard, obviamente, ele vai gerar um script, ou dependendo do método que eu escolher, para remover daqui, além de remover daqui, e lá no dispositivo remover o agent desse dispositivo. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, Turn on Device Onboard, a mesma opção que eu tenho aqui nos devices, né? E o que vai acontecer quando eu clico aqui? Eu estou habilitando o Purview para aceitar e monitorar dispositivos como endpoints, servidores, enfim. Isso não vai automaticamente instalar em nenhuma máquina e também não vai aplicar sozinho a DLP. O que muda é que o tenant vai permitir que os dispositivos passem a fazer parte do Purview, né? Passam a estar integrados aqui no Purview e possam receber políticas de endpoint de DLP. Na prática, esse botão ele abre a porta para alguns recursos funcionarem. Depois disso, eu ainda preciso baixar o pacote, executar esse script nos devices que eu quero fazer o onboard, e aí sim eles vão passar a estar integrados. Então, eu vou dar o OK aqui, vou concordar, vamos aguardar enquanto ele ativa. E aí nós temos essa mensagem que basicamente diz, né, que o monitoramento dos dispositivos está sendo ativo. Isso pode levar aí algum tempo. A gente pode ir atualizando a página para acompanhar durante o progresso. E também que quando eu ativar todos os dispositivos que já estão integrados no Microsoft Defender for Endpoint, eles vão aparecer na minha lista de dispositivos. E se eles ainda não estiverem integrados, eu posso clicar aqui na parte de integração e eles vão passar a estar integrados. E
os dispositivos que eu integrar aqui também, de forma reversa, vão aparecer lá no meu MDE, né, no meu Microsoft Defender for Endpoint. Então eu vou dar um OK aqui, vou fazer um refresh na página e vamos ver se ele já me libera aqui para gerar o script. E aqui já carregou, eu já estou na minha página do onboard. E o que eu tenho aqui? Primeiro, a versão do sistema operativo, macOS e Windows 10. Que versão que ele suporta aqui? Windows 10 e superior. Então, se eu tentar aqui fazer o ingresso do Windows inferior ao 10, Windows 8, Windows 7, eu já não vou conseguir. Quando a gente fala aí de macOS, ele vai suportar as 3 últimas versões, então não é que nem o Windows, que é a partir do Windows 10, ele vai suportar as 3 últimas versões, e eu ainda consigo trabalhar aqui com o Windows Server, mediante a uma segunda ativação, eu preciso estar ativando aqui o endpoint DLP for Windows Server, então eu vou estar conseguindo trabalhar aí também com o Windows Server. Já abaixo aqui, a gente tem algumas opções, né? Ele tem aqui algumas alternativas. A primeira delas, e é mais comum ser utilizada, que é o local script. Esse é o método que a gente vai utilizar aqui nesse lab. Vou mostrar para vocês o deploy com o local script, que é o mais simples, mais comum de ser utilizado quando não é uma instalação de grande volume, né? Então ele é indicado para quando a gente tem poucos dispositivos, e normalmente os testes e os pilotos são instalados por aqui. Tudo feito, tudo instalado, tudo configurado, a gente parte para Group Policy, política de grupo, né, as famosas GPOs. Então eu consigo fazer a instalação disso através de GPOs. Vou gerar aqui um arquivo para utilizar nos ambientes mais tradicionais. A gente tem também aqui o Microsoft Endpoint Configuration Manager, que vai utilizar aí o SCM, né, da família Assistance Center da Microsoft, e vai fazer um deploy no modo também mais tradicional para empresas normalmente de maior porte que tem o SCM configurado dentro do ambiente, né? Seguindo, a gente tem aí para ambientes mais modernos, o Microsoft Intune. Aí ele já está falando de ambientes mais modernos, geridos de forma diferente, então é o método mais comum para esses ambientes já estão mais full nuvem, né? mais integrados à nuvem. E se os dispositivos já estiverem escritos no Intune ou outra solução MDM, o administrador pode distribuir a configuração do onboard por política, né? É o ideal para empresas que querem dispositivos remotos sem depender de um acesso manual à máquina. E por fim, a gente tem aqui um cenário bastante específico, né, que é o VDI Onboard Script for Non-Persistent Device. Aqui é um método voltado para ambientes de VDI não persistente, onde a máquina virtual pode ser recriada, resetada, descartada e coisas do tipo depois do uso, né? Com esse tipo de desktop, eles não se mantêm sempre no mesmo estado, né? No caso que a máquina é recriada, por exemplo, ela perde toda a configuração que ela já esteve. Então, o onboard precisa ser tratado de uma forma específica para esse tipo de ambiente, para o purview compreender o que está ocorrendo lá do outro lado, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando mesmo com a opção de script e vamos fazer aqui o download desse script, né? Então, ele vai baixar aqui, vai fazer o download para nós. Eu vou abrir a pasta aqui, da onde a gente fez o download. E aqui eu vou mandar extrair o nosso script. Vou mandar fazer lá direto para o disco C, preview. Pronto, está extraído. Já temos o arquivo. E aqui eu vou fazer uma alteraçãozinha nas propriedades desse arquivo. E aqui eu vou estar marcando o unlock
Como eu baixei esse arquivo da internet, o Windows conhece ou não conhece, enfim, eu estou dizendo para o Windows aqui, basicamente, que eu confio nesse arquivo, né? Então, eu vou marcar aqui, vou dizer para o Windows que eu confio nesse arquivo, e depois eu vou mandar executar ele como administrador. Sim, senhor. E aqui eu vou apertar apenas o Y para continuar com o meu onboard. Aguardar enquanto ele está iniciando algum serviço. E por fim, eu tenho a mensagem de sucesso. O meu dispositivo fez o onboard no Purview. E agora que ele está ingressado no Purview, eu já consigo gerenciar ele e já consigo ver ele aqui em Devices Onboard, né? Já está aqui. Já foi feito onboard, tem aqui a última vez verificada, data do sistema operacional, enfim, tem uma série de dados sobre ele e ele já aparece aqui na minha listinha. Essa janela aqui eu já posso fechar e agora eu vou vincular a minha conta Microsoft com o Purview. Vou vir aqui no Access Work or School e vou aqui nessa tela, eu vou conectar a conta corporativa do tenant. Essa etapa é importante porque o dispositivo ele precisa estar associado com a organização para que ele possa receber as políticas, né? Então, é importante eu fazer esse vínculo com o tenant, ok? Se o dispositivo já tiver ingressado ou registrado, enfim, dependendo das configurações, vai mudar o processo. Esse aqui, como um dispositivo do zero, vamos dizer assim, que eu estou a fazer a primeira configuração, eu vou dar um connect aqui, ele vai pedir os meus dados de utilizador, eu vou colocar aqui o e-mail e a senha e vou fazer o processo de registro. Então, eu já coloquei o usuário e a senha, ocultei essa parte, obviamente, para ficar mais restrito ao laboratório. E aqui concluído a adição do utilizador, a única coisa que eu fiz foi colocar o utilizador e senha na tela anterior. Eu vou clicar aqui em Done para seguir. Depois ele vai vir para essa tela aqui, onde eu tenho o meu device conectado. Já está conectado aqui com a minha conta Microsoft, né, que tá oculta aqui. Eu posso também desconectar caso eu queira conectar outra conta. Agora eu vou reiniciar o dispositivo, né? A reinicialização vai ajudar aí o Windows a aplicar essas alterações feitas durante o processo do onboard e o ingresso no Entra ID, que foi o que a gente fez aqui, né? Essa parte a gente conectou uma conta do Windows ao Tenant, né? No Entra ID, que é ele que faz essa gestão de contas, né? Então eu vou mandar reiniciar agora a máquina, verificar se tudo funcionou, se está tudo certinho lá nos devices onboard. Vamos ver o que vai mudar lá aqui na nossa lista, né? Então, vamos ver o que vai mudar aqui. E vamos lá, vamos reiniciar. Então, já reiniciei a máquina. E agora que ela está ingressada, se eu fizer o acesso direto no Purview, ela já vai entrar com a conta que eu fiz o ingresso. Então, eu vou fazer o login aqui. Ela já vai entrar com essa conta diretamente, porque essa conta foi ingressada e ele faz o Sync Sign On e ele entende que é para utilizar essa conta, né? Então, e quando eu venho aqui nas configurações, eu já não tenho mais nenhum acesso da forma que eu tinha antes. Posso ir lá para esse utilizador, dar todos os acessos, mas aqui para demonstração, eu abri uma guia anônima e fiz login novamente com o administrador, de modo que eu tenho as permissões para fazer a nossa próxima etapa. E o que ele vai fazer aqui na próxima etapa? Nós vamos criar uma política de prevenção de dados, né? Então a gente vai criar uma DLP, Data Loss Prevention. Então a gente vai criar
agora essa política é para impedir que os arquivos sejam transferidos por USB. Aqui no portal, então, eu vou vir em soluções, solution, e vou procurar pelo DLP, Data Loss Prevention, ok? Dentro do DLP, eu vou ter uma série de opções e o que a gente vai trabalhar hoje são as policies, ok? Tenho aqui alguns avisos sobre meus devices que podem não estar com status atualizado, mas vamos deixar isso de lado e vamos focar aqui nas policies. Então, eu vou dar um Create Policy e vou estar fazendo aqui o Enterprise Application e Device, ok? Para esse tipo de política USB, essa aqui é a nossa alternativa necessária, né? Então, essa que vamos escolher. E aqui no início da criação da nossa policy, em Start with a template or create a custom policy, né? Se eu quero iniciar já com um template ou se eu quero criar uma política personalizada, eu vou dar custom, né? Eu vou criar aqui uma política personalizada. Eu poderia estar trabalhando aqui com uma política financeira do Canadá, da França, enfim, ele já estaria trazendo para mim aqui um template pré-configurado, mas para esse caso específico aqui, nós vamos estar trabalhando com a custom. Vamos avançar. E aqui temos o nome da nossa política, né? Vamos botar aqui bloqueio de transferências USB. USB. Ok, podemos botar uma descrição aqui, prevenir transferências por USB. Somente para constar. Depois a gente vai para a parte das admins units, né? Não é o caso aqui da demonstração, mas elas servem para limitar o escopo de administração em organizações maiores. Não é o caso, a gente não vai trabalhar com elas hoje. E aqui eu vou estar escolhendo aonde eu vou aplicar, né? Então vou estar escolhendo quais são os âmbitos que eu vou trabalhar. Poderia estar trabalhando nessa política com e-mail, com SharePoint, com OneDrive, enfim, tem um outro vídeo que eu falo um pouco mais sobre essa parte de políticas, mas hoje nós vamos estar fazendo somente nos devices, né? Então eu vou estar desmarcando todos aqui e avançando somente com os devices selecionados. A seguir, temos a opção de criar uma política customizada, nas configurações da política. Também já abordei essa parte aqui num outro vídeo, não vou estender muito. E aqui, enfim, a parte das regras, né? Aqui a gente vai estar criando as regras dessas políticas, né? Então, aqui eu vou dar um create, né? Create rule para criar essas regras. Vou dar um nome, o SB transferências. Vou dar aqui regras de transferências USB para ficar mais fácil da gente se entender depois. Posso colocar aqui também uma descrição, também é sempre bem recomendado. Enfim, o teclado aqui na minha máquina virtual não está configurado, então vamos botar definir icons mesmo, e não tem problema. Seguindo aqui, vamos adicionar uma condição. Dentre as tantas opções que temos aqui, para esta demonstração, eu vou escolher o Content Contains, e aqui ele vai abrir para mim as minhas opções de configurações das regras, né? Então, eu vou estar adicionando aqui Sensitive Info Types, ok? Poderia estar trabalhando com as labels específicos, mas para esse exemplo eu vou trabalhar com o tipo de informação sensível e vou estar adicionando aqui cartão de crédito, vou estar adicionando aqui licença de motorista,
pegar aqui um contexto específico aí da Nova Zelândia, enfim, e poderia estar adicionando aqui diversas outras opções, também definindo aqui qual o nível de confidencialidade dessas informações. Então, eu vou adicionar aqui os tipos de informações que eu quero proteger e evitar que vazem para o meu USB. Mais abaixo aqui, eu tenho as actions, onde eu vou estar definindo qual é a ação que eu quero que o Purview faça quando ele se depare com esse tipo de dado, né? Então, aqui eu vou estar selecionando qual é a saída disso, né? Então, o que eu quero que ele audite ou faça restrições das atividades nos devices. Então, eu vou estar escolhendo esta opção aqui. Depois que eu selecionei, ele vai me dar aqui para cima uma série de opções, né, que eu posso estar aplicando apenas auditoria, bloqueio, permissão ou simplesmente desativar a política. E aqui a gente tem opções que condizem com o que a gente quer fazer. Copiar para um device removível USB, copiar para a rede, ter isso no clipboard simplesmente. Então aqui eu encontro a opção que eu quero trabalhar. Eu posso marcar ou desmarcar todas elas, né? Ou escolher a opção que eu quero para cada uma dessas opções. Aqui, como a gente está trabalhando com USB, eu vou marcar USB e vou trabalhar especificamente com essa opção. Então, quando eu seleciono aqui a opção de block, né? Ele estava somente no modo audit, ele ia somente registrar que aquela situação ocorreu. E aqui eu mudando para block, eu vou estar bloqueando, vou estar impedindo que os dados sensíveis que eu selecionei na opção anterior sejam movidos para USB. Ok. Vou desmarcar aqui também. Desmarcar aqui também, que eu só quero trabalhar naquela opção em específico. E aqui em User Notification, eu vou marcar aqui User Notification to inform your users and help educate them on the proper user of sensitive info. Então, aqui basicamente eu vou estar dizendo que eu quero avisar o utilizador, né, que ele vai receber uma notificação quando a ação for restringida. Além de restringir, eu ainda vou estar mandando uma informação para o utilizador, porque não basta que ele seja bloqueado, também queremos que ele seja orientado, que ele receba orientação sobre o motivo do bloqueio, né? Então, a gente está mostrando a ele que ele tentou realizar uma ação com uma informação sensível. É uma forma de tanto proteger a informação quanto educar o meu utilizador. Teria aqui mais algumas opções que poderia estar trabalhando, mas para esse exemplo a gente vai fazer de forma mais simples, poderia estar mandando reportando esse evento por e-mail para utilizadores específicos, para administradores, enfim, poderia estar tendo uma série de opções aqui, mas vamos trabalhar apenas com essas opções para conseguir fazer a criação da política de uma maneira mais simples, né? Então, vou clicar para salvar. Aqui a minha política já ficou salva. Consigo ver aqui as informações que foram selecionadas, as ações, vai mandar um alerta para os administradores, vai mandar um alerta para o utilizador, também vai bloquear, né, essa cópia desse arquivo, né? Então vou seguir aqui, e aqui em Policy Mode nós temos três opções, né? Executar a política em modo de simulação, é o modo mais seguro quando a gente quer testar a política, né? Vai monitorar eventos, vai mostrar correspondências, quanto que aconteceu ou não aconteceu, e não vai fazer o bloqueio na verdade, vai fazer somente essa simulação. Eu ainda tenho a opção de mostrar aqui uma mensagem para um utilizador mesmo no modo de simulação, né? Então vai mostrar lá dicas para o utilizador durante essa fase de teste. E se ele tentar fazer uma ação que seria bloqueada pela política, ele vai receber uma notificação explicando o que aconteceu. Isso vai ajudar ele já
ir entendendo essa regra, né. Eu tenho a opção aqui de ativar essa política imediatamente e sair, mas deixar a política desligada, né. Posso terminar, criei tudo aqui, mas eu vou trabalhar com ela depois, e eu posso sair e deixar a política desligada, né. Vamos deixar aqui no modo teste, né, inicialmente. Aqui temos as opções de review, né, onde eu posso estar revisando toda a minha configuração, editando qualquer parte e a criação, por fim, né, o submit da política. Então, posso simplesmente mandar adiante e aguardar com que ele faça essa criação dessa política. E a política já, já criada, né, temos a conclusão, poderia estar criando uma nova política ou alertas, né? Mas simplesmente vou avançar e, e concluir essa configuração. Eu termino aqui então esse vídeo, né? Nesse vídeo a gente fez a ativação dos devices dentro do Purview para que a gente pudesse integrar e gerenciar devices dentro do Purview, né? Lembrando que isso foi sincronizado lá com o meu Defender, então os dispositivos que estavam no Defender passaram a estar também no meu Purview e vice-versa. Os que eu colocar diretamente no Purview, eles vão aparecer lá no meu Defender. E depois a gente criou uma política onde impede que arquivos que contêm dados sensíveis, tipo cartão de crédito ou informações sobre carta de motorista da Nova Zelândia, fossem transferidos para USB. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele ajude vocês nessa jornada tanto de administrador de prevenção de dados, quanto no estudo para a prova SC 401. Até a próxima, um abraço.